perfil de hoje eu estou conversando com Jalusa Barcelos. Jalusa, eu te deixei uma pergunta sobre um capítulo maravilhoso da sua história que se chama EAT, Escola de Artes Técnicas. Conta pra gente como surgiu essa ideia. É claro que sempre vem das suas inquietações, mas qual era a sua metodologia, qual era a diferença dessa escola e o que ela produziu? Então, vou voltar lá no Partidão. Né? A gente estudava, lia, discutia isso em plena ditadura, né? E uma das coisas que assim, a gente sempre teve clareza, né, é que não adianta você querer fazer qualquer processo revolucionário se você não tiver, como hoje tem, né, através da internet e das redes sociais, um povo informado e participante das inquietações políticas e da politização, digamos assim, né? Eu acho que hoje a nação brasileira é uma nação a caminho da politização. Então, lá naquele momento da ditadura, alguma das reflexões que se fazia era: a educação é a grande arma. A educação é a possibilidade da transformação da sociedade como um todo. Bom, em 99, por injunções assim também absolutamente peculiares, né, quando o Garotinho se elegeu governador de estado numa frente de partidos de esquerda e centro-esquerda, mas mais de esquerda, né? O Milani, querido Milani, né? Milani ator? Milani ator. Francisco Milani. O Milani foi convidado para representar o Partido Comunista do Brasil na Secretaria de Cultura como superintendente. E parece que ele já estava doente e tal, enfim, ele não aceitou. Eu não era do PCdoB, mas fui convidada para ir para o governo. Relutei um pouco, nunca tinha feito isso, acabei aceitando por uma questão de dizer, bom, né, porque o chamamento era muito grande, é por isso que as melhores pessoas não vão para o governo, é por isso que não se faz bom governo, vamos todo mundo apoiar e tal. E aí eu acabei indo para o governo e fui superintendente da cultura. Não conheci o Garotinho, nada, e a primeira reunião que ele fez com a cultura, fui apresentada para ele, e nessa reunião conosco ele falou assim, olha, eu não quero projetos de teatro, cinema, né? Porque isso nós temos a lei do ICMS, o governo já ajuda através da lei de incentivo, eu quero programas sociais através da cultura. Aí eu imediatamente, não na hora, mas depois que eu fui para casa, eu lembrei do Luiz Carlos Ripper, cenógrafo maravilhoso, premiadíssimo, uma figura inquietante e inquieta, né? E o Ripper dizia, se a gente não fizer uma escola para técnicos em artes cênicas, sabe o que vai acontecer? Esse povo todo vai morrer e o teatro vai acabar. Nesse momento aí que eu entrei para o governo, eu estava estreando uma peça no Sesc Copacabana, em que no final caíam umas facas na minha cabeça. E a gente esperou quase 10 dias, porque precisava um maquinista do municipal, que era o único cara que sabia fazer aquela maquinária das facas. E aí, nesse momento aí, eu tinha acabado de ter essa reunião, né? Eu ainda estava meio me dividindo entre a autoridade do Estado, a atriz, não sei o quê. Falei, gente, agora eu sou superintendente, eu posso criar esse projeto, entendeu? E eu não vou me estender nas dificuldades que foram, e mais do que isso, não vou me estender nos boicotes que essa escola para técnicos em artes cênicas teve, inclusive de colegas da própria classe, né? Você é louca, para quê? Escola para técnico, né? Faz para torre, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Dá muito mais visibilidade, provavelmente, né? Bom, e aí eu levei essa escola às últimas consequências, e descobri que no estado tinha uma ferramenta chamada FAETEC. Eu falei, pô, se tem uma fundação de ensino profissionalizante, vou criar essa escola, não na Secretaria de Cultura, mas na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde está a FAETEC. E aí fiz, a escola foi criada, aproximadamente 1 ano, levei para montar esse projeto todo, né? E aí descobri, Rogério, uma coisa que você deve saber, e as pessoas em casa devem saber, é muito curioso, né? Para fazer um curso básico profissionalizante, você precisa provar que tem a 5ª série do ensino fundamental. Eu não queria fazer mais uma escola, eu queria fazer um programa, como o Garotinho tinha pedido, um programa social através da cultura. Eu falei, é um absurdo, eu quero incluir e não excluir. Se tem como pré-requisito 5ª série, cadê o analfabeto funcional, o necessitado, o desempregado, entendeu? O lumpesinato, sei lá o que. Aí eu briguei por isso. Na medida em que eu briguei por isso e a gente quebrou esse paradigma, digamos assim, da educação profissionalizante, que era
não ter pré-requisito, quer dizer, só tinham 2, ter mais de 16 anos, porque a lei não permite, né? Eu costumo dizer que a lei permite ser avião do tráfico com 12, mas não permite profissionalizar com 16, antes de 16, né? Então não pode profissionalizar. Então o limite de idade era 16 anos e a outra era ser minimamente alfabetizado. Daí você começa e dá o pontapé com esses 2 requisitos. Aí a gente abriu inscrição, né? A Oi me deu patrocínio, eu reformei o prédio. Eu falo eu, porque naquele momento era eu mesmo, depois foi uma belíssima equipe que fez parte desse projeto, mas aí a gente reformou o prédio, uma parte do prédio, né, da fábrica da Kibon. Que era na Mangueira? Que é na Mangueira, né? Não, foi lá, a escola funcionou ali. A escola me parece que está aberta, né? Como IAT ainda está aberta, não a mesma escola, mas continua aberta lá. E aí, nessa abertura da escola, na inscrição e tal, no dia da aula inaugural, eu não entendia nada, né, de educação. Uma figura importantíssima nesse momento chama Marcelo Palhares, que ele era professor, educador e tal, e também músico da Sinfônica, e ele era funcionário da FATEC. Eu puxei o Marcelo e falei, me ajuda a montar essa escola no âmbito da FATEC e tal, e foi ele que me disse, você tem que fazer uma fala na aula inaugural. Eu falei, por que, ué? Porque você criou a escola, você foi nomeada diretora, é você que fala. Eu falei, é? Ai, mas eu não vou preparar nada, eu vou ver o que é isso. Aí, Rogéria, nós abrimos a escola com 300 alunos. Quando eu olhei, tinha, assim, adolescente, pessoas um pouco mais velhas, pessoas bastante idade, negros, brancos, filhos da classe média, morador de rua, nitidamente, assim, as pessoas com aquelas sacas e tal. Eu falei, nossa, Freire, Paulo Freire. Você alia muito a educação a Paulo Freire e Karl Marx, né? São as suas bases da educação, né? Olhei ali e falei assim, era o Freire, a escola que o Freire queria fazer, né? E aí... Você já entrou com 300 inscritos. Entrei com 300 inscritos e disse a esses 300 inscritos uma frase que eu me orgulho até hoje, porque a gente nunca abriu mão dela e foi por isso que eu fui banida da escola, né? Mais do que ser a primeira turma de técnicos em artes cênicas do Brasil, nós estamos começando aqui um momento único na história da educação brasileira, porque nós vamos provar que é possível ter educação popular de excelência e, mais do que isso, que só a educação é capaz de transformar o homem e que a única possibilidade do homem se igualar é através da consciência política. E foi isso que a gente fez durante 10 anos. Formamos mais de 8 mil alunos. E quais eram os cursos? Os cursos que vocês apresentavam? Meu projeto original eram 29 cursos. A gente conseguiu implantar, no todo, 19. E né? tem fruto dessa gente por aí, né? Em todos os lugares. Eu sei que tem muito fruto de gente da EAT. E é muito legal porque não é um técnico, né? É um cidadão. A formação era primeiro o cidadão de excelência, depois o técnico de qualidade. Ser um técnico de qualidade era decorrência do cidadão de excelência, que era o tal sujeito politizado. E daí você continuou até... Foram 10 anos? 10 anos. 10 anos na unidade Mangueira, né? Em 2009 a gente inaugurou uma unidade igual em Nova Iguaçu. Aí a Mangueira naquele momento tinha 1.200 alunos ano e a unidade de Nova Iguaçu 450. Esse tipo de iniciativa é que faz a gente acreditar que é possível, né? Para a gente acreditar, a gente precisa ver um pouco da prática, né? E assim, é possível, viu, Rogério? E é emocionante, porque ninguém dá cidadania para ninguém. Ninguém dá consciência política para ninguém, né? Mas você pode trocar, né? E vem o Freire e vem o Marx, né? Exatamente isso, né? Você, respeitando o outro na igualdade, você troca com ele diferentes tipos de saberes. E aí você cresce e o outro cresce e juntos a gente transforma a sociedade. Foi aí que deu errado, como diz na gíria. Não, os mais jovens dizem, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, aí que deu ruim. Mas deu ruim por aí, deu bom por outro lado, que saiu Profetas do Passado. Vou mostrar aqui a capa do belíssimo livro da Jalusa, que apesar de grossinho assim, eu já li bastante dele, gostei muito de tudo que li, porque tem uma proposta de discutir ideias, discutir pensamentos, que eu acho que é a única forma de se andar
de se progredir é discutindo ideias, né? Se a gente não discute ideias, a gente não vai para lugar nenhum. Então eu queria saber, primeiro, o critério de escolha dessa gente fantástica que está no livro. E qual foi a palavra de ordem para começar o livro? Bom, a palavra de ordem você deve até ter lido no livro, na abertura, né? Na verdade, assim, a palavra de ordem foi uma coisa assim... Lá vem a velha inquietação de novo, né? Eu sentada na frente da televisão, assistindo o segundo turno da eleição de 2014. E era quase uma apoplexia, né? Porque eu dizia, mas não é possível que se chegou a esse nível, né? Não é possível que as coisas sejam ditas com tamanha leviandade. Mas não é possível que não se tenham mais os porquês tão necessários para que as pessoas cresçam e avancem. Não é possível que se transmute a realidade ao bel prazer deste ou daquele, né, protagonista da cena política. Aí foi me dando uma inquietação, eu falei assim, cadê os intelectuais? Que, aliás, é uma coisa que o Gabeira coloca muito bem, o Gabeira fez o prefácio do livro, né? Cadê os intelectuais? Cadê aqueles que, por prática de ofício, né, têm obrigação de discutir as ideias? Porque, né, o intelectual é isso, ele é pago para isso. Não é isso? Seja no jornalismo, seja na universidade, né, seja nas escolas, ou não importa onde ele está. Ele é pago para discutir, contrapor, refletir, né, e jamais fechar palavras de ordem. Por isso que eu acho que a gente vive talvez um momento meio estranho do ponto de vista da intelectualidade, porque, com raras e honrosas exceções, e aí eu sou muito pouco modesta, eu acho que os meus profetas aqui cumprem bem esse papel, né? Não se discute ideias, né? O primeiro momento é saber de que lado você está. Eu sei que você não vai me fazer essa pergunta, mas eu vou te responder essa pergunta. Eu estou do lado do Brasil, eu estou do lado da cidadania, eu estou do lado do respeito, eu estou do lado da verdade, da palavra dita com verdade, eu estou do lado dos valores essenciais à condição humana. E, portanto, eu não estou nem do lado A nem do lado B. Eu digo na abertura do livro e repito aqui, essa arquitetada rixa entre dois partidos políticos me envergonha como cidadã. Porque eu não posso pensar que o Brasil seja isso. Eu não posso admitir que a classe pensante brasileira, né, não acredite mais numa figura fundamental para o crescimento do humano, que é a figura do oponente, né? Aquele que se opõe a uma ideia estabelecida, aquele que oferece possibilidades de reflexão. Hoje não se tem oponentes, se tem inimigos. Porque assim, tem um recorte no livro, né? O recorte do livro é brasileiros e brasileiras com mais de 60 anos que participaram ativamente, de forma direta ou indireta, da história política nacional. Bom, além desse recorte, tem uma questão fundamental que eu intuía, que todos, como eu, por exemplo, né, tinham vindo ou das fileiras do Partido Comunista Brasileiro, ou da militância de outras organizações consideradas na época de extrema esquerda, enfim, como você queira chamar, ou oriundos até mesmo do movimento estudantil. Quem tem hoje 80 e poucos anos, eu tenho vários entrevistados, né, nessa faixa, maravilhosamente dessa faixa etária. Inclusive, o Zuenir Ventura esteve aqui conosco e ele que acabou te dando o título do livro. Deu o título, né? maravilhoso. No meio da conversa. No meio da conversa, ele deu o título do livro. Ele é maravilhoso. Ele Beijo, Zuenir. Você é extraordinário. Todas nós somos apaixonadas por ele. Jornalista, então é fã de carteirinha, né? Carteirinha. E aí, então, quer dizer, na verdade, todo o pessoal entrevistado veio da esquerda. Então, eu tive, por exemplo, eu sei que eu não vou cometer nenhuma inconfidência, porque está no livro e tal. Eu perguntei ao Demétrio Magnoli, né, cientista social, geógrafo, jornalista e tal. Eu falei assim, como é para você que veio da Libelu, a extrema esquerda, né, da época do golpe da ditadura, enfim, como é que é para você ser chamado de trombone da nova direita brasileira, né? Ele disse assim, é um problema de quem me chama, eu nunca fui de direita. Entendeu? Então, essas coisas, assim, essas colocações que eu acho que são fundamentais, fazem parte do recorte do livro.
porque hoje, né, se estigmatiza, se ofende, se briga, né? E a grande questão, Rogério, é que eu acho assim, né, que tem uma peça de teatro, tem música do próprio Chico Buarque, né? Onde fica o povo brasileiro nessa história? Porque, na verdade, nós estamos, na minha opinião, repetindo um pouco o que a história já mostrou. A esquerda se degladia para que a direita avance. Aí, quando a direita, extrema-direita, chega lá, aí é o desespero total, como foi em 64. Né? E aí tem que se recompor a história brasileira de alguma maneira, mas aí já é tarde. E o povo continua assistindo e falando, eu quero hospital, eu quero saúde, quero educação, entendeu? Então, é isso que eu acho. Então, acho que Profetas do Passado chegou numa hora excelente para trazer essa reflexão que a gente está imaginando ter, né? E a gente está torcendo para ter. Torcendo para que tenha, né? Acho que se cada um fizer a sua parte pensando e agindo e tendo essa ética que a gente falou aqui o programa inteiro, a gente vai além. O programa está terminando. Uma pena, né? Mas eu queria saber duas coisas rápidas de você antes de acabar o programa. Qual foi o saldo que o livro te deixou? Estamos fazendo bom uso da liberdade que nós tanto buscamos? A gente está fazendo direitinho esse exercício? Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu passei um ano de aprendizado, né? Porque você imagina, para fazer essas entrevistas eu tive que ler muito, e além de ler muito, eu fui para elas com a intenção de acirrar contradições, né? Eu digo que é o livro dos porquês e o livro das contradições, né? Então, isso me fez aprender muito. Então, esse é o primeiro salto. O segundo, que eu acho fundamental, é que eu sei, né, já sei assim um pouco, que o livro está sendo adquirido e lido fora da nossa gangue, digamos assim, do entendeu? Nosso arraial. Do nosso arraial. E eu acho isso fundamental. Agora, eu não sei te dizer se não existiu um certo patrulhamento na divulgação do livro. Isso é uma dúvida que eu só vou tirar com o tempo, né? Você sabe que nada como a história e o fator tempo. Mas ele me deixa muito feliz, e principalmente pela reação, né? Pelo retorno de e-mails e de conversas. Eu tenho sido chamada muito para conversar, e ele está sendo apontado com a possibilidade de ser um livro adotado pelas escolas, pelas disciplinas de história. Isso, para mim, é definitivo. É tudo. É tudo. Estamos fazendo bom uso da nossa liberdade? Eu acho que sim. Eu acho não, né? Então aí, né? As instituições brasileiras vão bem, obrigada. Né? E, portanto, se as instituições vão bem, a liberdade vai bem. A democracia vai bem. Se em determinado momento o uso dessa democracia, o uso dessa liberdade não agrada aos interesses de um lado, de outro, de agremiações partidárias, de jogo político, de disputa de poder, isso é outra coisa. Mas que a liberdade vai bem, eu acho que vai. Isso é muito bom. Isso é o melhor da história, é a melhor fatia do bolo, não é? Eu acho. E agora, chegamos no momento literário, eu vou indicar, além do livro do seu livro, que a gente já falou, do Profetas do Passado, Ensaios Insólitos, do Darcy Ribeiro, que é da Biblioteca Básica Brasileira, e tem o prefácio da querida Ana Calado. É maravilhoso, é um livro muito interessante. Que livro você recomenda, Jaluza? O que você está lendo no momento? Então, eu estou lendo um livro maravilhoso, que é do Carlos Marques, um jornalista que foi meu companheiro de Globo, começamos juntos na mesma época aqui no Rio. É a biografia do Castelinho, eu estou lendo, mas é um precioso levantamento da história do jornalismo brasileiro, né? Pontuado por episódios. Para você ter uma ideia, o livro começa com uma conversa do Castelinho com o Jango no exílio, onde o Jango diz ao Castelinho que o filho dele, né, que teve uma morte estúpida de acidente automobilístico, poderia ter sido morto pela ditadura, e o que isso interferiu, inclusive, na relação dele com o Jango, e como é que a história brasileira, depois dos levantamentos, o Ângelo, etc., né, essas mortes... Os desdobramentos. Os desdobramentos disso. Então, eu recomendo esse livro do Marques, é da mesma editora, né, da Record, nem mesmo todo um oceano de liberdade ou todo um caminho de liberdade. É lindo. Mas as pessoas vão saber. Você já deu a dica total. Querida, antes de terminar o programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem?
Eu vou... Posso cometer um ato assim? Eu queria aplaudir, eu gosto muito de aplaudir brasileiros, né? Eu queria aplaudir 2 grandes brasileiros. Eu queria aplaudir Joaquim Barbosa e queria aplaudir Sérgio Moro. Tá dito. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai para o escárnio e provavelmente, para a disfarçatez com que se trata, com que se ainda trata a coisa pública nesse país. Porque eu aposto que a nação brasileira está mudando e para melhor. Porque ela está sendo reconstruída a partir da totalidade da nação, do povo brasileiro. Queridíssima, muito obrigada pela entrevista. Foi uma delícia conversar com você. Muito sucesso no Profetas do Passado e tudo que ainda vem pela frente, na peça, nos livros. Obrigado. Tudo. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, muito bom você. mesmo. Obrigada mesmo por ter vindo, tá? Obrigada Uma alegria você. te receber. A você que nos assiste, super obrigado pela sua audiência, por estar conosco até aqui e nos ajudar a colaborar, ajudando as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. E se você quiser falar conosco, nosso e-mail é perfil@tvalerge.tv. Envie a sua sugestão, sua crítica, é sempre bom ouvir o que você pensa aí. Manda sua sugestão para nós. Até o próximo programa. TV Alerge, o canal do Povo Fluminense.